Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje vai ser a de número 37. A gente vai falar das alterações climáticas. E essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Então, as alterações ou mudanças climáticas são variações acentuadas dos climas ao longo do tempo. Na aula passada a gente definiu então a diferença, de clima e de tempo. O tempo ele é um estado momentâneo ali da atmosfera e o clima é a média desse tempo ao longo de vários anos, em torno aí de 30 anos. Então, essas alterações climáticas são essas variações que ocorrem nos climas ao longo de determinado tempo. E aí esse clima ele pode ser alterado ou por fatores naturais ou então pela própria ação humana. E aí, em relação aos climas do planeta, os diferentes climas que a gente tem no nosso planeta, eles são resultantes de alguns fatores, como, por exemplo, a incidência dos raios solares, a ação das massas de ar na atmosfera, movimento das correntes marítimas nos oceanos e também por fatores geográficos. Todos esses itens que eu citei aqui, a gente já esclareceu isso nas aulas passadas. Bom, a inclinação de 23 graus aí no eixo da Terra vai provocar então essa variação na incidência dos raios solares. A gente falou disso bastante na aula passada. E aí essa variação na incidência dos raios solares que vai provocar o aquecimento diferente dos hemisférios norte e sul aí do nosso planeta durante aí o movimento de translação, que é aquele movimento da Terra em torno do Sol, em forma de elipse, que a gente viu também na aula passada, Então, por exemplo, entre dezembro a março, no hemisfério sul, ele está mais exposto, acompanhe na figura da direita, lá embaixo, ele está mais exposto ao sol, aos raios solares, batem ali mais diretamente e aquecem mais a superfície desse hemisfério sul aí do planeta. Então, de dezembro a março acaba sendo verão no hemisfério sul, consequentemente vai ser inverno no hemisfério norte. E aí depois de 6 meses, entre junho a setembro ali, já no hemisfério norte ele vai estar mais exposto ao sol, então os raios solares vão aquecer mais a superfície do hemisfério norte, então vai ser verão no hemisfério norte. Consequentemente, no hemisfério sul aqui vai ser inverno. Bom, devido ao formato ali que a Terra possui, acaba que a distribuição de luz e calor na sua superfície acaba sendo desigual. E aí, as regiões que estão próximas ali à linha do Equador, ao longo do ano inteiro, não sofrem uma variação grande de temperatura, justamente porque elas recebem raios solares com maior intensidade ao longo de todo o ano. Então essas variações que a gente tem aí no inverno, no verão, para os países ali que estão localizados ali, para aquela região toda equatorial ali, essa zona tropical que a gente está vendo de laranja aí na figura da direita, principalmente quanto mais perto do Equador, menor essa variação. Então geralmente é calor ao longo do ano inteiro. E justamente isso ocorre por causa do formato da Terra, que os raios solares vão bater mais diretamente ali ao longo de todo o ano nessa região da linha do Equador. E aí já nos polos acontece ao contrário. Nos polos aí, em determinada época do ano, no polo norte ou no polo sul, os raios solares vão entrar mais inclinados e vão causar uma variação maior aí de temperatura. Então vai ter um inverno, um verão diferente. E aí recebe uma radiação solar com menor intensidade essa região aí dos polos. Bom, o planeta Terra é dividido então em 3 zonas térmicas ou zonas climáticas. Então a gente tem a zona tropical ou intertropical, que é essa zona que a gente está vendo na figura da direita de laranja. A zona temperada norte e sul, que a gente está vendo aí na figura da direita de verde. E a zona polar ou glacial, Ártica e Antártica, que a gente vê aí então de azul na figura. Em relação a essa zona tropical,
ela vai abranger justamente essa porção central da Terra. Ela está localizada entre os trópicos, né, de Câncer ou de Capricórnio. E nessa região as temperaturas são elevadas ao longo de todo o ano, justamente pela maior incidência direta ali dos raios solares nessa região. E, consequentemente, isso favorece, né, tanto a fauna e a flora, né, a maior diversidade ali de espécies, e tanto de fauna e de flora vão estar nessa região equatorial, né, uma área mais rica em questão de espécies aí de fauna e flora, justamente porque essa variação de temperatura é menor, né, é calor, é quente, né, ao longo de todo o ano. Então tem uma vegetação abundante, né, e tem uma grande quantidade ali de chuvas também nessa zona, nessa região ali equatorial, né, nessa zona tropical. Em relação à zona temperada norte e sul, vai estar localizada entre os trópicos e os círculos polares, e os raios solares nessa região vão incidir ali mais inclinadamente sobre a superfície da Terra, então vão aquecer menos ali a superfície da Terra, em comparação com a zona tropical. E aí a gente tem invernos frios e verões quentes. Já na zona temperada, ainda na zona temperada norte e sul, a gente tem a presença de uma vegetação de florestas temperadas, como nessa figura aí de cima, e de estepes, que são também conhecidos como pradarias, pampas ou até mesmo campos, que é essa figura aqui da direita. Então aqui os pampas gaúchos nós temos aqui no Brasil, né? Em relação à zona polar ártica e antártica, os raios solares ali tanto no norte quanto no sul ali, vão incidir na superfície terrestre com uma inclinação maior, então vão aquecer menos essa superfície terrestre. E aí em algumas estações do ano a região deixa de receber a radiação solar direta, né, por alguns meses, ou vai ficar só no escuro, né, só noite, ou então vai ficar só dia, né, tem essa peculiaridade. E geralmente o clima ali é ameno e pouco varia, né, e as temperaturas são frias e secas. A vegetação ocorre durante a época de verão, tanto no norte quanto no sul. E quando surgem aí as tundras, né, essas tundras é um tipo de vegetação típica aí dessa zona polar, que ela é formada tanto por líquens quanto por fungos, né? Líquen é a associação aí de uma alga com um fungo, né? Vamos falar então dos efeitos das massas de ar. Essa circulação atmosférica aí provocada pelas massas de ar, ou até mesmo a circulação oceânica pelas correntes marítimas, elas são capazes de interferir, né, nos climas regionais do planeta. Então, geralmente, em relação às massas de ar, as que são originadas em regiões polares, como na figura da direita lá embaixo, a polar atlântica, ela vai ser fria. Então, por onde ela passa ali, ela começa pelo sul do Brasil, ali no inverno, vai provocar ali um esfriamento, né, uma queda de temperatura, porque ela é fria, está vindo do polo. E as massas de ar que são oriundas da zona ali tropical, elas tendem a ser quentes, né? Então, por exemplo, massas de ar do verão ali, a equatorial ali, EC, que a gente está vendo nessa figura de cima, vermelha ali, ela está vindo dessa região norte ali do Brasil, né, da Amazônia. Então ela vai esquentar, vai provocar um aumento de temperatura por onde ela passa. E aí, então, de maneira geral, as massas de ar que são originadas em regiões áridas, elas tendem a ser secas. E as de regiões úmidas, como por exemplo vindas aí dos oceanos, tendem a ser úmidas. Em relação aí às correntes marítimas, elas são massas de água que vão se deslocar aí pelos oceanos e vão influenciar o clima local das áreas litorâneas, porque nessas áreas a água consegue evaporar ali e altera, né, temperatura, regime de chuvas e a própria umidade do ar dessas regiões litorâneas por onde essas correntes marítimas passam. E aí as correntes marítimas elas são classificadas pela temperatura,
Então você tem correntes marítimas, por exemplo, quentes, que vão se originar dessa região equatorial e deslocar em direção às regiões polares. E aí, como ela se originou da região equatorial, ela vai ser quente, essas correntes marítimas, elas vão tornar as regiões por onde elas passam mais quentes e úmidas, né, provocando chuvas. E a gente já viu nas nossas aulas anteriores que as chuvas, elas retêm, né, vai ter umidade e a umidade vai reter calor. Então, com isso vai diminuir a amplitude térmica, né, porque é aquela variação da temperatura máxima e temperatura mínima. Geralmente regiões quentes aí tem muita umidade, a umidade retém o calor e diminui essa amplitude térmica, essa variação extrema aí de temperatura da máxima e da mínima. Um exemplo é a corrente do Golfo e do Brasil, a gente pode ver aí na figura da direita, está representado em vermelho ali. Você tem ali, pega o Oceano Atlântico ali, tem a corrente do Golfo do México lá, no hemisfério norte, próximo ali aos Estados Unidos, né, México, tá aquelas setas vermelhas. E aqui no Brasil, né, a corrente do Brasil, no caso ali a corrente do Golfo, ela origina da região equatorial e se desloca para o Polo Norte, e a corrente do Brasil, originando da região equatorial e se deslocando aqui para o Polo Sul. Já as correntes marítimas frias, elas já vão ser provenientes das regiões polares e vão se deslocar em direção à linha do Equador, né, a região equatorial. E aí elas vão tornar as regiões por onde elas passam mais frias e com maior amplitude térmica, né, vai causar uma maior variação de temperatura e considerável aumento da umidade relativa do ar. Então, essas correntes elas podem causar também uma maior frequência de neblina, né, aquela nebulosidade, mas raramente vão provocar aí chuvas. Um exemplo é a corrente de Humboldt, que vai estar aqui no Oceano Pacífico. Olha ali, ela está perto do Círculo Polar Antártico ali, que ela está se originando, né, seta azul, e aí se desloca ali, corrente de Humboldt, em direção à região equatorial ali no Oceano Pacífico, né, do hemisfério sul ali, né, perto da Antártica ali, do Polo Sul, né, se deslocando em direção à região equatorial. As correntes marítimas, elas são importantes para o ecossistema marinho, então elas causam um movimento ali, né, pelo encontro de correntes quentes e frias, né, que acaba que essa corrente quente, uma hora ou outra ela vai encontrar com essa corrente fria, uma hora ou outra ela vai encontrar com uma corrente quente, causar um movimento ali de ressurgência nessas águas e faz com que as águas ricas ali em nutrientes, né, como fosfatos e nitratos, se elevem e cheguem às camadas superficiais dos oceanos. E aí quando ocorre essa ressurgência desses nutrientes, né, eles se elevam para as camadas superficiais das águas, né, dos oceanos, favorece a abundância então de um tipo de vida que é o fitoplâncton, né, que ele é formado por algas microscópicas e cianobactérias. E aí esses organismos vão ser a base, né, da cadeia alimentar de muitos ecossistemas aquáticos. E quando ocorre essa ressurgência, né, essa abundância desse fitoplâncton, favorece ali o aumento de peixes, né, ter uma demanda de alimento maior para os peixes se alimentarem. E isso aí aumenta os peixes. Vamos falar agora um pouco de alguns fenômenos que são causados aí naturalmente. Então, por exemplo, o vulcanismo, né? A alta pressão ali e a elevada temperatura no interior da Terra pode causar a erupção do famoso magma, que é a lava ali do vulcão. Consequentemente, vai vir algumas cinzas, gases como enxofre, poeira, né, que carregam alguns minerais e até mesmo vapor de água para a superfície. Então, esse fenômeno geológico é denominado de vulcanismo. A gente pode ver aí na figura da direita. Foi a erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, que ocorreu em maio de 2018, aí, causando bastante destruição. Então, os gases emitidos pelo vulcão eles podem provocar um fenômeno conhecido como chuva ácida. E aí a chuva ácida ela é decorrente
da combinação, né, da água e gases como oxigênio e de gases como enxofre, e ela é danosa aí para alguns monumentos, né? Essa acidez pode danificar alguns monumentos aí na cidade. E essas erupções vulcânicas aí que expelem partículas de minerais, após esses minerais, né, assentarem ali no solo, eles acabam enriquecendo o solo. E aí esse solo que fica rico nesses minerais, eles podem ser utilizados aí pelas populações locais, para o plantio, que ele vai ter alguns nutrientes, vai estar enriquecido ali, vai favorecer esse plantio. Então a gente pode ver aí na figura da direita a erupção aí de um vulcão, que gera essa poeira ali que carrega alguns minerais na figura da direita de cima. E aí os vulcões em erupção, eles podem também remodelar o relevo local, né? Esse magma quente aí fervendo, ele vai derreter tudo que ele encontrar pela frente ali e vai remodelar esse relevo natural ali de uma cidade, por exemplo, aí, que aconteceu no Havaí. E essas nuvens de cinzas vulcânicas que a gente pode ver aí na figura da direita, elas podem também refletir a luz solar, né? Então atrapalha a luminosidade, causando ali escuridão e resfriamento temporário ali de parte da Terra, né? De uma cidade, por exemplo, em que acontecer. E aí pode durar horas e dias, se for pouca poeira, né? Ou durar até semanas e meses, se for muita, se for um vulcão bem grande, que tem uma poeira muito grande, aí, que vai escurecer uma grande parte ali da Terra, né? Porque essa poeira vai demorar para sair da região, né? Até o vento levar isso aí embora, vai resfriar e escurecer parte ali de uma cidade, por exemplo. Bom, em relação à ação humana, né, e o clima. Então, os seres humanos, eles modificam o ambiente desde que eles surgiram no planeta. Isso não é novidade para ninguém. E aí o desmatamento, caça, pesca, agricultura e as mudanças nos cursos de água, eles causam impactos ambientais, obviamente, como a gente pode ver aí na figura da direita. Essa é uma ilustração aí de alguns canais de irrigação criadas por um povo antigo aí, os mochicas, quer dizer. É um povo que construía canais de irrigação desviando a água dos rios que desciam lá da Cordilheira dos Andes. E eles conseguiam com essa técnica plantar em terras, né, fazer agricultura ali, em terras que originalmente eram desérticas. Esses mochicas é uma civilização que viveu entre 100 e 600 anos depois de Cristo, ali no Peru. E aí, após a primeira revolução industrial, né, que começou lá na Inglaterra, na metade do século XVIII, como a gente pode ver aí na figura da direita, teve a invenção da máquina a vapor, e aí a atmosfera começa a receber diariamente grandes emissões, né, de poluentes. Então, nessa figura da direita aí, a gente pode ver aí na Inglaterra, né, a ilustração de chaminés, existente em algumas fábricas aí durante a primeira Revolução Industrial. E aí está lançando diariamente ali, começa, né, a partir da primeira Revolução Industrial, a lançar diariamente poluentes nessa atmosfera, gases poluentes. E a primeira Revolução Industrial foi importante porque ela garantiu um aumento ali da produção, principalmente em indústrias relacionadas têxtil, né, de tecidos ali. E aí, após a segunda Revolução Industrial, né, de 1850 a 1950, teve o desenvolvimento da indústria aí automobilística nos Estados Unidos, né, e também atividades de metalúrgica, siderúrgica e petroquímica em vários países, né? Metalúrgica vai lidar ali com alguns metais, siderúrgica especialmente com aço, e a petroquímica é o petróleo que a gente conhece aí, que vai fazer os combustíveis em vários países, né? E essa segunda revolução industrial já agravou essa questão ambiental porque aumentou as emissões de poluentes aí, então aumentou a proporção. A figura da direita a gente pode ver a fábrica, né, produzindo carros aí nos Estados Unidos,
que é o famoso Fordismo, né, produzido pelo Henry Ford, o fundador da Ford, né, da marca de carro Ford, lá nos Estados Unidos. E a fábrica ali, a antiga, né, a primeira que teve lá nos Estados Unidos, produzindo os carros. Bom, em relação às causas do aquecimento global, então o que é o aquecimento global, né? É um fenômeno caracterizado pelo aumento das temperaturas médias do planeta, e aí ele leva em consideração a temperatura média das águas dos oceanos e do ar da atmosfera, né, nas últimas décadas. E os cientistas vão atribuir, né, obviamente, a ação humana, né, quase que unânime, que a ação humana contribuiu para o aquecimento global, né, agravou muito essa questão do aquecimento global e do efeito estufa. E a principal causa mesmo do aquecimento global é o efeito estufa, né, um fenômeno aí natural que ocorre aí no nosso planeta, e ele é responsável pela manutenção da temperatura média da Terra em torno de 15 graus. E o que o aquecimento global, o efeito estufa está fazendo é agravando o aquecimento global. Mas o efeito estufa sempre teve, sempre vai existir, é um fenômeno natural. O que o ser humano está fazendo é agravando esse efeito estufa. Então acompanhe aí na figura da direita como que ocorre. Isso aí você tem um esquema simplificado ali, que ocorre numa estufa de vidro, só para a gente entender como que funciona o aquecimento global. Então você tem os raios solares ali de laranja ou vermelho, entrando nesses vidros aí da estufa, aquece essa estufa, parte dessa luz solar vai ser refletida para fora da estufa, porém parte vai retornar, não vai conseguir sair dessa estufa e vai ficar ali aquele calor, né, aquela luz ali gerando um calor naquele ambiente, retém calor no ambiente, formando então a estufa, né? O aquecimento, o efeito estufa é basicamente isso. Você tem lá a luz solar que vai atravessar a atmosfera terrestre, vai aquecer a Terra, parte dessa luz solar vai ser refletida, né, pelas nuvens e pela superfície, vai retornar para o espaço, porém parte delas ali na atmosfera, a camada de gases ali, seja CO2, ozônio, metano, os gases poluentes, né, que a gente lança diariamente, as indústrias lançam diariamente na atmosfera, vai reter parte dessa luz solar e que vai ser refletida de volta para a Terra. Então vai fazer aquele efeito semelhante à estufa. Em vez da luz solar entrar, aquecer a Terra e parte ser refletida, vai entrar, aquecer a Terra e a parte que era para voltar para a atmosfera, né, voltar para o universo, não vai voltar. Vai continuar na Terra aqui aquecendo ela. Então agravando esse efeito estufa e gerando, aumentando, digamos assim, o aquecimento global. Então, o uso, né, de combustíveis fósseis vai acabar gerando, né, na queima desse combustível fóssil, CO2 ou monóxido de carbono também, e isso vai agravar essa questão do efeito estufa. As próprias queimadas vão lançar o gás carbônico, monóxido de carbono na atmosfera, que são gases também que vão contribuir para o efeito estufa e, consequentemente, agravar o aquecimento global. O próprio desmatamento, porque vai diminuir a área verde, então diminui a absorção de gás carbônico ali na fotossíntese. E, consequentemente, diminui a umidade, né, de uma determinada região que foi desmatada. A decomposição de matéria orgânica no lixo também vai gerar alguns gases para a atmosfera, como o metano, que vai contribuir para essa questão do efeito estufa. A própria criação de gado também, que o gado vai emitir gás metano, e aí é um gás que vai contribuir para o efeito estufa, consequentemente agravando o aquecimento global. E falar um pouco como que ocorre aí nesses animais ruminantes, né, como o gado, essa geração do metano.
Então você tem lá na digestão, quando o animal, a boi, vaca, come o capim, né, os bovinos, eles possuem um estômago altamente especializado para digerir, né, essa matéria vegetal, que é o capim. E aí tem esse rumen aí, né, daí que vem a palavra ruminantes. Então são várias câmaras, a gente pode ver ali o omaso, abomaso, rumen, o intestino. E nessas camadas estomacais vivem bactérias que vão ajudar esse gado a quebrar essas moléculas do capim. O problema é que nesse processo, essas bactérias também liberam CH4, que é o gás metano. E ele é um potente gás estufa, né? Quando ele vai lá para a atmosfera, ele contribui, ele não deixa aquela luz solar retornar para o espaço. Reflete de volta para a superfície da Terra, contribuindo para o aquecimento global. Então, quando o gado lá ele faz eructar, que chama, né, que é o arroto desse gado depois que ele come o capim, ele emite uma pequena quantidade de metano, né, cerca de uma média, já fizeram uma pesquisa, 150 gramas por dia. Mas aí quando você pega um rebanho mundial, né, na casa dos bilhões de bovinos aí, cerca de 200 milhões só no Brasil, aí o gás metano, né, emitido por esses animais se torna um problema considerável aí. Em relação à participação dos diferentes setores econômicos brasileiros na intensificação do efeito estufa, a gente pode ver que o uso da terra ali, né, é o setor que mais emite gases de efeito estufa, com 51%. E o fator principal, né, é o uso da terra para desmatar, né, faz o desmatamento ali de uma área para utilizar esse solo na agropecuária, né, na criação ali do gado. E aí a agropecuária já é responsável por 22%, tá, de verde ali no gráfico, das emissões dos gases de efeito estufa. O fator principal é para a criação, então, né, de boi, e aí essa digestão bovina emitindo esse metano vai agravar o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O setor de energia, a causa principal vai ser a queima de combustíveis, né, os derivados do petróleo, né, gasolina, óleo diesel. Consequências aí do aquecimento global, né, gerou um aumento de 1,8 a 4 graus na temperatura média do planeta, uma elevação dos níveis dos oceanos, porque você tem o degelo ali das calotas polares, né? O que são calotas polares? É uma porção de água que está congelada nos pontos extremos aí, Polo Norte e Sul da Terra. Obviamente, se você aquecer, né, a Terra está aquecendo, então vai ocorrer o degelo, né, o descongelamento desse gelo e formar mais água, então vai aumentar o nível dos oceanos. Inundações, né, com esse aumento do nível dos oceanos, acaba inundando áreas costeiras e litorâneas ali, aquelas edificações próximas ali das praias, e causar uma maior frequência então de catástrofes, né, provocadas por fenômenos, por exemplo, meteorológicos, como furacões, tornados, secas, enchentes, né, pelo deslocamento dessas massas de água e de ar, extinção local ali de algumas espécies, né, causada por essas condições ambientais adversas, como furacões, tornados, enchentes ou até mesmo secas. E o principal órgão aí, né, nessa busca por soluções para minimizar o aquecimento global, o principal órgão responsável pela divulgação desses estudos relacionados ao aquecimento global é o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e busca aí, né, divulgar estudos e alertas, né, para os efeitos que o aquecimento global causa. E aí os países então que participam começaram a rever essas políticas, né, de crescimento econômico exagerado aí, que causa danos ao meio ambiente, justamente para minimizar os impactos dessa ação humana sobre o clima. Então os cientistas eles batem nessa tecla, né, que os países devem reduzir as emissões de gases que vão contribuir para esse efeito estufa e para o aquecimento global.
Então ocorreu aí no mundo algumas convenções, né, de mudanças climáticas. Então em 1992 teve a criação da Convenção da ONU sobre a mudança do clima. 193 países participaram aí, né, discutiram alguns desses efeitos climáticos, o que pode ser feito para diminuir essas emissões, essas alterações que estão ocorrendo no clima, né, o que pode ser feito para melhorar isso. Em 97 teve o Protocolo de Kyoto, são algumas metas aí que alguns países que participaram, né, países desenvolvidos, tinham que reduzir 5% das emissões de gases de efeito estufa. Em 2002, o Brasil fez aí adesão voluntária nesse protocolo de Kyoto. Em 2004, teve a implantação desse plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Em 2005 entra em vigor, né, a entrada em vigor do protocolo de Kyoto, acordado lá em 1997. 2009 teve o anúncio de uma meta voluntária aí do Brasil de reduzir 36% e 38% das emissões de gases aí até 2020. Em 2015 teve o Acordo de Paris, que foi um esforço para limitar aí o aumento da temperatura da Terra até 1,5 graus até 2100. 2020, início da vigência desse Acordo de Paris. 2025 tem um compromisso aí do Brasil de reduzir até 37% das emissões aí de gases, com base nos dados lá de 2005 do Protocolo de Kyoto. E 2030, né, um indicativo brasileiro aí de reduzir em até 43% essas emissões de gases, com bases lá no indicativo de 2005 do Protocolo de Kyoto. Então são metas aí que o Brasil está participando, outros países também, para tentar melhorar o clima da Terra aí, né? Reduzir ao máximo os impactos, os danos ambientais, né, que essas emissões de gases do efeito estufa causam. É uma coisa interessante, tem que ser feita. A gente já está vendo aí o avanço de tecnologias de carro com sistema de start-stop, né, de desligar no trânsito para evitar, né, quando você para no sinal o motor desliga, aí na hora que você tira o pé do freio ou aperta a embreagem o carro liga de novo. Tudo isso para reduzir a emissão de gases, né, enquanto o carro não está se movimentando. Para que o motor tem que ficar ligado? Pode ficar desligado, né, para reduzir a emissão de gases para a atmosfera. A entrada até mesmo de carros com tecnologia de energia mesmo, sem utilizar motor a combustão, né, carros elétricos, justamente para evitar essa questão de emissão de gases, né, que é muito importante na questão. Esses gases eles geram, né, agravam esse efeito estufa natural que ocorre na Terra e contribui, obviamente, para o aquecimento global. Então, o mundo inteiro está buscando reduzir essas emissões de gases, né, buscar soluções para esse aquecimento global, para minimizar esse aquecimento global. Essa aula eu tirei, então, como referência do nosso próprio livro didático, a Poema, que é o livro adotado pela Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020, e faz parte do Programa Nacional do Livro Didático do ano de 2020. Então, se você gostou dessa aula, deixe seu joinha e aguardo vocês para a próxima aula.